Graças e paz, irmãos. Estamos aqui hoje gravando mais uma aula para a Escola Bíblica Dominical, para a nossa EBD. Hoje com o tema criação ou evolução, no princípio. Como é que as coisas começaram. Serve para a gente abrir um pouco nossa mente a respeito disso, quais são as convicções que nós temos hoje de vida, compreender melhor essa situação. Aqueles que conhecem a Deus já têm isso como entendimento para a sua vida, melhor. Mas alguns ainda podem ter alguma dúvida, principalmente porque a teoria da evolução, que é algo que já foi discutido muito há bastante tempo, ela é muito forte e tem uma propaganda massiva em cima dessa. É aquela ideiazinha da evolução do homem, né? Tem a gente é comparado aos primatas, aos macacos, né? De um menorzinho e vai se levantando até chegar à altura, a estatura de um homem, transformando um homem. Mas eu gostaria de falar com você que aquilo é apenas uma teoria. Nunca foi provado até hoje. De vez em quando nós vemos nos noticiários, encontramos um fóssil que faz a ligação, que pode trazer. E na verdade nunca houve uma comprovação. Nós também não estamos aqui para negar a ciência e dizer que isso é totalmente errado a ciência. Não, nós acreditamos na ciência. Mas o que a Bíblia diz é mais importante para a gente. E ela não tem como provar isso. Então nós continuamos crendo na palavra de Deus. Eu tenho certeza que a ciência um dia vai descobrir que, como em muitos outros casos, a Bíblia estava certa, estava correta, em tantos outros exemplos que já existiram. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos na Gênesis, no princípio, Gênesis 1, verso 1 e 2, que diz assim, vamos lá, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as luzes e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui começa a descrever, a Bíblia começa a descrever como foram criadas todas as coisas. E versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. A palavra criou está bem enfática em toda a parte da Bíblia quando se trata disso. Gênesis 2, verso 4, uma folha à frente aí. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas a neblina subia da terra, regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Esses são os textos que nós entendemos que foram Deus que criou todas as coisas, formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. No princípio Deus cria, e isso foi aceito por muitos anos. Desde quando isso é divulgado, escrito, contado, passado de gerações para geração, isso nunca foi modificado. Mas em 1829 foi editado, foi publicado um livro chamado Origem das Espécies, de Charles Darwin. E Charles Darwin é um homem bem conceituado nessa matéria, e ele nesse livro ele conta que é o homem, como todas as espécies, o homem está considerado como uma espécie,
ele também houve uma evolução. E agora ele fez uma teoria de que isso poderia ser feito assim. E com certeza eu creio que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele se aproveitou dessa situação e tem colocado isso como verdadeiro no coração de algumas pessoas. Todas as coisas houve uma evolução. A teoria da evolução, ela fala sobre um único organismo que gerou todas as coisas e não as espécies separadas. Se você lá ler Gênesis, Deus, quando criou cada coisa separada, as plantas, os animais, segundo a sua espécie, as plantas, segundo a sua espécie. Não houve evolução. Seria assim uma ideia, o homem evoluiu do macaco, seria também como uma fruta, que a gente conhece, vamos supor uma fruta pequenininha aí, uma ameixa. Ela um dia foi se transformando e virou um abacate. Uma coisa, sei lá, um exemplo doido assim. Estou até chutando alguma coisa assim, fora do normal mesmo. Mas não faz muito sentido isso para nós. E desde então houve essa batalha científica buscando provar a evolução das espécies, né? E Darwin foi um que lançou essa ideia, uma teoria, e ela continua ainda até hoje com o nome Teoria da Evolução, não mudou. E a outra teoria, ou outro pensamento, digamos assim, vamos separar em pensamento evolucionista e criacionista. O pensamento evolucionista diz que as espécies evoluíram como Darwin aqui sugeriu, e formulou uma teoria de como isso seria feito. Aquela imagenzinha que a gente vê, né, é essa teoria. E do homem, né, da criação, o pensamento criacionista, ele fala sobre, nós cremos no que Deus disse. Deus criou todas as coisas como elas são. Tanto que as evoluções hoje não houveram essas adaptações. Então, qual é a pergunta? Todas as coisas foram particularmente criadas por uma única força, Deus, ou se desenvolveram a partir de seres anteriores, rumo às suas formas atuais, mediante a operação de princípios inatos. Ninguém teve que fazer nada, sozinho aquilo foi evoluindo, crescendo, foi mudando, foi sendo transformado. Então essas são as perguntas. Se essa segunda alternativa é verdadeira, né, presume-se que os mesmos princípios continuam operando hoje. Isso deveria continuar sendo uma evolução. A gente deveria continuar evoluindo, certo? Mas não é o que acontece. E a Bíblia diz justamente o contrário, né? Diz que a criação, tudo que existe, foi concluído em 6 dias. Deus começou o primeiro dia, como nós lemos ali no versículo, quando ele criou tarde e manhã, e houve o primeiro dia, e em 6 dias ele concluiu a sua obra, no 7º dia ele descansou. E desse modo os processos e princípios empregados na criação não operam mais e não podem ser estudados pelos cientistas modernos. O que foi criado está criado e vai ser mantido assim. Então nós vemos que esses são os dois pensamentos, evolucionista ou criacionista. Quais são esses dois principais pensamentos, então, que nós podemos falar a respeito da evolução das espécies? Evolucionistas. A palavra portuguesa evolução deriva do latim, né? Todas as coisas derivam do latim. E volare, evolução. Fora, volare, rolar. Uma ideia expressa de desenvolver. Rolar para fora, desenvolver. Ela foi desenvolvida, a evolução, ela foi melhorando, desenvolvendo, criando meios e mecanismos e foi sendo melhorada a partir das situações que a pessoa se encontrou. Se a gente fosse pensar numa ideia dessa, como é que poderia ser? Por exemplo, nós vemos que uma ave, por exemplo, ela tem as suas penas. Então, antigamente, a teoria da evolução fala mais ou menos por aí, né? Eu não estudei isso, não li o livro, não. Eu estou baseando apenas na Bíblia o que eu tenho. Ele fala que a ave ela não tinha penas antes, se rastejava. Quando ela precisou voar, começou a criar as penas. Então a gente vê que isso é a teoria da evolução. Mas a espécie aves já foi criada por Deus. Uma criou as asas maiores, outras menores, outra criou um bico melhor para conseguir pegar animais ou se alimentar de uma forma diferente, como, por exemplo, o beija-flor tem um bico longo para se alimentar das plantas, outros têm uns bicos mais fortes para roer,
Uma maritaca, por exemplo, tem um bico em forma de um alicate para roer as coisas, para comer as coisas duras. Isso houve uma adaptação e uma evolução da espécie nesse sentido. Não que a espécie tenha se evoluído de um nada para criar-se uma árvore, ou para uma ave, ou para criar qualquer outro ser vivo, né? Uma árvore, por exemplo, ou outro animal que a gente poderia colocar como exemplo. Mas eles se adaptaram aos meios aonde vivem. E essa é o que a gente vê em cada, e pode estudar em cada espécie. Uma espécie antes era de um jeito, e hoje nós podemos ver uma evolução nela, mas uma adaptação ao meio onde ela vive, para que ela possa. Existe um documentário que eu vi de um macaco que tem uma unha, é um macaco? Acho que é, sim, uma unha enorme, imensa, porque ele catava larvas nas árvores, e ele precisava alcançar, porque ela tipo um cupim, furava a árvore e ele era longo, então ele tinha que ir lá. Então ele desenvolveu, ele fazia isso sempre com um único dedo, e aquela unha foi desenvolvendo. Ele tem uma unha quase do tamanho de um dedo. A unha desse tamanho e o dedo também. Mas de um único dedo ele tem uma unha comprida, que é para ele poder enfiar lá e comer o alimento. Então ele desenvolveu isso. Ele evoluiu, né? Ele aprendeu. Existem os macacos que aprenderam a usar ferramentas. Ele tem um local, uma pedra, com um furo, ele precisa comer um coquinho, uma planta, e ela é muito dura, e ele tem que quebrar. Então ele tem uma pedra que tinha um furo, onde ele bota o coquinho, que o coquinho não rola, e ele tem outra pedra que ele quebra o coquinho. Então os macacos mais velhos sabem fazer isso. Quando os novos vêm, eles não colocam a pedra naquele lugar. Eu vi esse documentário no Discovery. E ele coloca num lugar onde a pedra não fica parada. Então ele bota a pedrinha e ele vai pegar a outra para bater em cima. Quando ele faz isso, a pedrinha que não está no local que deveria estar, que é um furinho, uma pedra, com um lugarzinho a pedra ficar parada, ela corre e aí então ela escorrega e não consegue ficar parada ali, não consegue quebrar. Então ele tem que aprender a usar a ferramenta. Então a teoria da evolução parte dessa ideia, né? O termo evolução é empregado para fazer referência à teoria de que todas as formas de vida na Terra teriam se desenvolvido a partir de uma mesma origem, uma única célula. Aí, depois que Darwin formulou a teoria, ele não colocou isso em termos práticos, ele viu que as espécies evoluíram um pouco, se adaptaram ao meio onde viviam. Os cientistas, desde essa época, foi 1859 foi escrito esse livro. Eles vêm estudando, e o avanço da tecnologia hoje toda que nós temos, né? Eles vêm tentando provar que uma única célula, um microscópio lá, um átomo lá, um negócio bem pequenininho, desenvolveu a partir daquilo ali, aquilo foi desenvolvendo, foi criando todas as coisas. Fala-se de uma ameba, né? Como nós estivéssemos vindo de uma ameba, uma célula que tem um único núcleo. E aí aquilo desenvolveu e criou todas as coisas, né? Então essa é a teoria, o pensamento, né, evolucionista. E não tem base bíblica nenhuma. A Bíblia nunca falou nada sobre isso, nunca deixou nem sequer uma vírgula escrita a respeito dessa situação. E aí nós não cremos dessa forma, nós cremos no criacionista. E a palavra criar vem do latim creare, produzir, gerar, e ela tem um sentido filosófico e teológico com relação à origem do mundo, do homem e de outros seres, tanto físicos quanto espirituais. Historicamente falando, a criação refere-se àquele primeiro ato mediante Deus, né, que autoexistente, sempre existiu. Ele cria todas as coisas a partir da sua palavra. Vemos ali que ele usa disse Deus, haja luz. E ele vai colocando. Vamos ler lá mais alguns versículos de Gênesis 1. Nós podemos ver aqui, ó, disse Deus, haja luz, versículo 3. Gênesis 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e terra. Versículo 6. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas. 7. Fez Deus, pois, o firmamento de separação entre as águas. 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus. 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E foram luzeiros do firmamento nos céus para iluminar a terra, e assim se fez. Disse Deus, povoem-se as águas, versículo 20,
Então Deus foi, através da sua palavra, do poder da sua palavra, criando todas as coisas. É o que nós acreditamos na Bíblia de uma forma integral e acreditamos que a criação se deu dessa forma. Há 5 discordâncias relacionadas entre a teoria de Darwin, teoria da criação, teoria da evolução, e o pensamento da evolução e o pensamento criacionista. E Edgar Andrews, né, num livro chamado No Princípio, pela editora Fiel, diz assim: a Bíblia diz que a criação foi planejada com um propósito. A gente tem um propósito, porque todas as coisas foram criadas. Nós sabemos qual é o propósito. Qual é? Glorificar a Deus, exaltar o nome dele, né? Fomos criados segundo a sua imagem e semelhança, buscamos ser igual a Deus. Queremos, aspiramos, né? Isso. A evolução diz: a natureza evoluiu por acidente ou acaso. Não existiu nenhum planejamento, não foi pensado. E todas as coisas hoje que são perfeitas e funcionam de uma forma que nenhuma ciência consegue explicar ou reproduzir, no minimamente, e existe uma ordem, né, onde todas as coisas funcionam, a teoria desconsidera tudo isso. Foi do acaso, isso surgiu do nada. Ninguém planejou isso, ninguém disse que isso ia fazer. Outro pensamento: coisas vivas foram feitas separadamente, cada uma a partir de sua espécie. As árvores, os animais, cada um tinha a sua espécie. A Bíblia relata em Gênesis. A evolução diz que todas as coisas vivas se originaram de uma forma viva simples e através da evolução. A única coisa evoluiu e ele conseguiu se dividir em tantas coisas diferentes. Essa única célula se dividiu em madeira, para fazer as árvores, em animais que são mamíferos, em animais que são as aves, são os peixes, são os animais que rastejam. Depois esse mesmo ser evoluiu para os homens, evoluiu para as plantas, os tipos de plantas diferentes que existem, evoluiu para as árvores que são frutíferas, para as árvores que não são. Estranho e muito difícil de nós crermos, mesmo com a nossa mente limitada, a menos que eu queira discordar completamente da Bíblia e achar que a Bíblia não fala sobre Deus e ela não é revelação de Deus. A gente não consegue compreender muito esse pensamento. A outra coisa relacionada como discordância importante entre a Escritura e a teoria é que o homem foi uma criação especial, diferente dos animais. Isso é o que a Bíblia diz. Ele foi especial porque a ele foi dado autoridade, poder sobre todos os animais para os governar. E assim é até hoje. Infelizmente, isso até é usado para o mal, para a destruição, né? O homem degrada a terra, extingue a vida dos animais. Muitos animais estão extintos hoje por culpa do próprio homem, mas isso é o que aconteceu, né? Ele é quem controla, quem coordena, quem manda. Então a espécie do homem, ela é especial. Ela foi colocada como cabeça sobre todas as outras espécies. Isso a Bíblia diz. E a evolução diz: o homem é somente mais um animal que evoluiu de criaturas semelhantes aos primatas. Então, essa ideia da evolução, o homem é especial. Como é que ele se tornou especial e todas as outras não? Se evoluiu tudo de uma coisa só, provavelmente seriam todos iguais. Outra, o trabalho da criação foi completado por Deus em 6 dias, ao que a Bíblia relata. E a evolução diz: a evolução tem continuamente produzido novas espécies de coisas vivas através do tempo. O que ainda acontece hoje. Hoje não acontece dessa forma de evolução. E não é assim que nós cremos. A Bíblia diz: a natureza foi criada perfeita, mas se tornou deteriorada porque Adão desobedeceu. É o que a Bíblia nos relata, né? O jardim do Éden era perfeito. O homem não precisava nem plantar. Comia do jardim, subsistia do jardim. Não havia problemas em fila. Quando Adão desobedeceu, pecou, Deus o tirou do jardim e o colocou para cultivar a terra, para plantar, para cuidar dos animais, para fazer todas as coisas, se alimentar disso, para poder gerenciar a sua própria conta, por sua própria conta. A natureza tem se tornado, a evolução diz, né, em contraponto a esse, a natureza tem se tornado melhor e mais perfeita por mudanças evolutivas. Será que isso é verdade? Será que é assim? Não, de maneira nenhuma. Todas as coisas, né, foram criadas perfeitas. O homem, a gente vê que tem estragado, tem deteriorado,
tem consumido, né, os recursos naturais, às vezes de uma forma errada. São todos, né? Não é assim com tudo, mas é o que a gente vê. Então, há 3 elementos que concordam entre si. Que Deus é o Criador. Ao ler Hebreus 11:3, vamos ler? Nós temos um importantíssimo testemunho bíblico acerca do processo da criação do universo. Queria convidar você, então, a ler Hebreus 11, versículo 3. Vamos pegar a Bíblia. Hebreus 11 é o capítulo da fé, né? E o capítulo da fé é que nós estudamos semana passada, né? Certeza das coisas que não... certeza das coisas que nós esperamos e convicção de fatos que nós não vemos. Hebreus 11:1. Mas 11:3 diz: pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse é um versículo-chave lá em Hebreus, quando o homem já estava com a evolução, né, da sua vida normal, evoluindo, né, crescendo, de uma forma bem organizada já. Então há esse entendimento nosso. Quais são esses 3 elementos? Primeira razão, as descobertas científicas não negam as afirmações bíblicas. Os cientistas não negam nada do que a Bíblia diz. Não conseguiram ainda negar. A Bíblia não se contradiz. Ela também não há nada nela que foi provado pela ciência que está errado. Porque essa teoria da evolução dizendo que o homem não foi criado já existia. A Bíblia antes de Darwin. E ele criou e formulou a teoria. O verso 3 afirma que pela fé nós entendemos. Então, ele significa que há o entendimento da nossa mente, no nosso ser. Nós entendemos que foi criado as coisas. E não é desconsiderado nenhum outro ponto de vista. É nossa razão. Se você pensar, se você tentar... Eu nunca discuti com um evolucionista, porque a maioria dessas pessoas não crê em Deus. Porque quando você não acredita que o universo foi criado por Deus, você não tem como acreditar em Deus. E se você acredita em Deus, não tem como acreditar na teoria da evolução, porque ela nega Deus. Ela nega e diz que não foi Deus que criou todas as coisas. Então, a razão nossa, né, ela é colocada à prova aqui. E é pela razão que nós cremos. Nós entendemos que as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Porque não tem uma outra razão dela ter sido criada. Até porque a teoria da evolução é apenas uma teoria. E o homem, né, entende dessa forma. Uma verdade, essa verdade da razão serve para silenciar os críticos do criacionismo bíblico, quando afirmam que falta razão para os que creem na Bíblia. Muitos são tratados aí de uma forma, antigamente, né, bem antigamente, eram tratados de uma forma que eram pessoas que não tinham razão nas coisas. Mas a Bíblia continua sendo testada, provada e aprovada sempre. Revelação. As afirmações bíblicas não usam termos técnicos, mas rejeitam as descobertas científicas. O universo se refere a eras, incluindo o tempo, o espaço, o mundo material. Isso mostra que a Bíblia não nega a ciência, apenas não usa esses termos. Porque a Bíblia fala sobre todas essas coisas. Fala sobre o sol, a lua, sobre as estações, sobre o tempo. Ela dá orientações sobre todas as áreas da vida do homem, na área da saúde, na área da alimentação, na área dos relacionamentos. Ela só não usa termos científicos para explicar isso, né? O homem não tinha o conhecimento que tem hoje tão aprofundado a respeito dos termos técnicos, que foram criados principalmente depois de que a Bíblia foi escrita. Os termos científicos e técnicos que nós conhecemos hoje e que nós temos acesso. Mas, por exemplo, DNA. Quando é que foi descoberto como então DNA é uma sequência e que isso aí é a parte que o homem entende? Então isso não existe. Então, não existia naquela época, por isso que a Bíblia não usa assim. E por último, a fé. A fé na existência de um Deus eterno e criador explica aquilo que nem sempre a razão ou mesmo a revelação pode ou consegue fazer. Então nós usamos a fé. Pela fé que nós entendemos que todas as coisas foram criadas, né? O universo foi formado pela palavra de Deus. Ponto final. É isso que o crente acredita, aquele que crê em Deus, né?
e não tem como afirmar de uma outra forma e nem ser de uma outra forma. É assim que nós entendemos. A Bíblia fala, no livro de Gênesis, pelo menos 7 vezes, declara, disse Deus, né? E na Bíblia a palavra de Deus é quando Deus age, quando Deus está fazendo algum tipo de ação. Então ele criou todas essas coisas e coordena todas as coisas. A teoria da evolução conduz as pessoas a se esquecerem de Deus, a não precisarem de Deus. Então nós vemos claramente que provavelmente Darwin fez essa teoria e orientado talvez por pensamentos, por condições, por situações, e ele também foi usado essa teoria pelo próprio diabo para tirar esse entendimento de que nós não precisamos de Deus. Nós somos criados sem Deus. E quando nós fazemos isso, nós precisamos negar a Deus. Então, eu não conheço uma outra situação em que é tão prejudicial para o cristão a teoria como a teoria da evolução. Negar Deus e negar a Bíblia inteira. Porque o princípio de todas as coisas, né, estão com base na criação de Deus. Se não foi Deus que criou e controla todas as coisas, você está negando a sua fé. Então, a teoria da evolução conduz as pessoas a se esquecerem de Deus. Não há necessidade de se acreditar num Criador, né? Não há necessidade para isso. Se todas as coisas evoluíram do acaso e ninguém precisou coordenar nada, as espécies simplesmente existiram e foram evoluindo e vão continuar evoluindo, então não existe também um fim, não existe nada do que a Bíblia relata. Por isso ela se torna perigoso. De fato, muitas pessoas sentem que se pudermos explicar a natureza, incluindo a nós mesmos, através da ideia da evolução, não há necessidade de acreditarmos em Deus. Dizem que Deus era somente uma ideia necessária nos dias antigos a fim de explicar como o mundo foi formado. Era uma ideia antiga de explicar somente quando o mundo foi formado. Nós estamos em plena epidemia. E o que mais se vê em todas as mídias sociais, em jornais, em revistas, em meios de veículos de informação, são pessoas voltadas para Deus. Por quê? Porque eles sabem que existe alguém que controla todas as coisas, existe um ser superior. E isso é impossível de negar. As pessoas tentam de várias formas negar, mas isso é impossível de negar. E que a gente se volta para Deus. Então não tem como negar a existência de Deus, não foi nos dias antigos, hoje nós continuamos precisando dele. Acreditam em evolução porque assim não precisam crer em Deus. Isso é um texto que estava no livro No Princípio, de Edgar Andrews. Mais uma mentira a fim de confundir os homens. Né? Ele mesmo era um cientista e ele mesmo não acreditava desse jeito, ele acreditava em Deus, não acreditava na teoria da evolução. Então há muitos cientistas que creem, mesmo sendo cientistas, e dizem qual a importância de Deus. Os 6 dias da criação. Há 2 temas nesses 6 dias que são fundamentais para a compreensão do texto bíblico. Primeiro, a expressão sem forma e vazia, Gênesis 1, 2. Embora haja outras interpretações dessa expressão, entendemos que sem forma e vazia significa que essa altura da atividade de Deus, a terra não estava definitivamente formada e ainda estava desabitada. Ela não tinha nada sobre a terra. E esse termo também é usado em Deuteronômio, quando se refere à mesma palavra a deserto. Era um deserto. Pelo que a gente entende de uma forma geral, quando Deus faz ali a separação das águas e aparece o firmamento, foi quando a terra surgiu. Então a terra, no entendimento geral, ali era formada somente pela água. E a água ainda grande parte do planeta nosso é formada por água, 70%, se não me falha a memória, e o restante são terras, né, onde o homem habita, e isso foi criado dessa forma. Então a terra era sem forma e vazia, era um lugar não habitável, impróprio para a vida humana. 2. Os dias literais de 24 horas. Os argumentos a seguir, né, interpretam o texto bíblico e respondem a questões que geram polêmica. Alguns defendem que esses dias não foram literais. Não eram 24 horas literais. Observe. Houve tarde e manhã, com o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Gênesis 1, 5. Gênesis 1, versículo 5, versículo 8 e versículo 13. Indica fortemente que são dias comuns. Essa frase é a base do calendário judaico. O dia começa com a tarde, completando-se na tarde seguinte.
O dia começa à tarde, passa a noite, tem um novo dia, chega outra tarde, como começa outro dia. Essa é os 24 horas. Quase sempre quando o número está com a palavra dia, né, significa na Bíblia um dia normal de 24 horas. Então, dia representa 24 horas. A Bíblia sempre, em todas as coisas que estão escritas na Bíblia, né, quando aparece a palavra dia, ela significa 24 horas. O restante da Bíblia interpreta os dias de Gênesis como 7 dias normais. Nunca houve uma mudança, nenhuma interpretação, nenhuma revelação, nenhuma explicação diferente do que está em Gênesis, em toda a Bíblia. E ela não foi escrita em 1 mês, 2, 5, não. Ela foi escrita ao longo de muitos e muitos anos. Há uma compilação de livros, né, que durou, minha memória agora não tenho certeza, mas durou mais de 100 anos, mais de 200 anos, alguma coisa assim. Isso eu não tenho essa informação para os irmãos agora, sim. Eu sei que durou bastante tempo. O sábado judaico, né, tem por base os 6 dias da criação. Um dia de descanso tem por base quantos dias? 6. 6 dias de 24 horas, o sábado também 24 horas. No terceiro dia, Deus criou árvores frutíferas, relvas e plantas, mas isso foi antes do sol e da lua, o que exigiu uma criação quase imediata do sol. 24 horas para criar as plantas, né? Relva, plantas e tudo isso aí. Os últimos 3 dias da criação certamente foram dias comuns, pois foram determinados pelo sol, da maneira usual que nós conhecemos hoje. Porque ele cria o sol e a lua, né, que conta e marca para a gente o que é dia e o que é noite, né? Isso aqui, né? Porque no Alasca, por exemplo, nós temos dias de sol de 24 horas. E temos noites também de 24 horas, por causa da rotação da Terra, né? Lá tem dias, períodos do ano, se não me engano, um mês, 2, 3 meses aí, pelo menos, que é dia sempre. E depois tem um período do ano que é noite sempre, nunca clareia. Alguns dias também assim, do ano. Mas para nós, que não moramos no Alasca, os dias aqui tem sol e lua. Às vezes o dia começa às 4 horas da manhã, clarear. Tem dia que é 5, tem dia que é 6, tem dia que é 7. E quando tem dia que é 4 horas da tarde, 4 e meia já está escuro. E outros dias até 5, 6, 6 e meia, 7 horas ainda está claro. Então há essa mudança um pouquinho aí de claridade. Mas eles são os 2 firmamentos criados por Deus para determinar os dias. Então os dias foram literais de 24 horas. Qual a idade da Terra? Os 2 pontos de vista da Terra antiga e da Terra jovem têm recebido apoio de evangelhos. Devemos ser respeitosos com todos eles. Mas é um tema complicado de poder explicar num período que nós temos breve aqui da aula da escola dominical. Então podemos falar disso mais para frente. Algo que você quer ler mais sobre o assunto, nós sugerimos os textos. Teologia Sistemática, de Wayne Grudem, da Edições Vida Nova. No Princípio, de Edgar Andrews, que nós falamos aqui. E Como Tudo Começou, Adalto Lourenço, da editora Fiel. E Criação e Evolução, de John MacArthur, editora Cultura Cristã. Vamos então aqui concluir, né, esse nosso estudo, essa nossa aula da escola dominical, dizendo o seguinte. Eu sei que algumas pessoas, né, creem em Deus, ou pelo menos conhecem Deus, mas têm dificuldades em acreditar na teoria da criação. Mas se você não acreditar nisso, você está negando a Deus. Está negando a Bíblia, negando a palavra de Deus. Não dá para acreditar, não, eu creio só no Novo Testamento, eu creio no Antigo. Eu creio em parte disso, na outra parte eu não creio. Todos que fazem isso geram distorções do que Deus realmente quer para o ser humano. E nós temos várias pessoas aí. São as seitas, são aquelas igrejas tidas até como evangélicas, mas que criam aberrações, criam distorções, coisas totalmente fora da razão, do normal, e que traz às vezes até algum escândalo para o meio evangélico, para aqueles que se dizem crentes, né? E porque a distorção, precisamos crer na Bíblia de uma forma integral. E esse tema, evolucionista ou criacionista, ele é bem discutido por toda a sociedade, né? Em termos aí, aquele que nunca teve contato com Deus, não, eu acredito na evolução. Mas o que é explicar também não? É como a gente, nós acreditamos na criação. Eu creio no que a Bíblia diz. Já estudamos a outra parte, né? Mas a Bíblia é o nosso livro, regra de fé do que nós cremos. Ela explica, né,
nós temos crido nisso e nunca houve uma contradição, algo errado que a Bíblia tenha trazido para a gente. Precisamos entender alguns princípios, né, de interpretação, mas esse da criação, né, é bem claro por demais. E aqueles que acreditam na evolução têm negado a Deus e precisam entender que as coisas precisam conhecer a Deus. Então, o que nós oramos, né, queremos, é o que nós desejamos, às vezes, poder orientar essas pessoas também dessa forma. Quero agradecer a vocês que estão ouvindo, assistindo, né? Deus possa estar abençoando a sua vida. Muito obrigado e até a próxima aula.